Dia 30 de janeiro. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Êxodo 1, 12, 13, Mateus 21, 28, Salmos 25, 1, 15 e Provérbios 6, 6, 11. Pegue sua Bíblia, encontre um lugar tranquilo e venha comigo nessa caminhada de fé, aprendizado e crescimento espiritual. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para acompanhar cada etapa deste plano. Agora, vamos mergulhar na palavra de Deus e refletir sobre seus preciosos ensinamentos. Êxodo 10, 1, 12, 13. Êxodo 10, 1 e 29. Versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó, pois endureci seu coração e o de seus conselheiros para realizar estes meus sinais entre eles. Versículo 2. Assim você contará aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. E saberão que eu sou o Senhor. Versículo 3. Moisés e Arão foram ao Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a se humilhar diante de mim? Deixe meu povo ir para que me preste culto. Versículo 4. Se você se recusar, trarei gafanhoto sobre sua terra amanhã. Versículo 5. Eles cobrirão a terra de tal forma que não será possível vê-la. Devorarão o pouco que restou após o granizo e destruirão todas as árvores. Versículo 6. Moisés virou-se e saiu da presença do Faraó. Versículo 7. Os conselheiros do Faraó disseram: Até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixe os israelitas ir adorar o Senhor. Não percebe que o Egito está arruinado? Versículo 8. Moisés e Arão foram trazidos de volta ao Faraó, que disse: Vão adorar o Senhor, seu Deus. Mas quem irá com vocês? Versículo 9. Moisés respondeu: Levaremos nossos jovens e idosos, nossos filhos e filhas, nossos rebanhos e animais, pois celebraremos uma festa ao Senhor. Versículo 10. O Faraó respondeu: Que o Senhor esteja com vocês se eu os deixar partir com suas crianças. Vejo que vocês têm más intenções. Versículo 11. Não. Apenas os homens podem ir adorar o Senhor. E os expulsou. Versículo 12. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito para trazer os gafanhotos. Eles devorarão tudo o que o granizo deixou. Versículo 13. Moisés estendeu a vara, e o Senhor trouxe um vento oriental que soprou o dia e a noite. Pela manhã, o vento trouxe os gafanhotos. Versículo 14. Eles invadiram todo o Egito, em enxames tão densos que cobriram o sol. Nada verde restou nas árvores ou nas plantas. Versículo 15. O Faraó apressou-se em chamar Moisés e Arão. Pequei contra o Senhor e contra vocês. Versículo 16. Perdoe-me desta vez e orem ao Senhor para que ele tire esta praga. Versículo 17. Moisés saiu e orou ao Senhor. Versículo 18. O Senhor fez soprar um vento ocidental que levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Nenhum restou no Egito. Versículo 19. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e ele não deixou os israelitas ir. Versículo 20. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito. Versículo 21. Moisés estendeu a mão, e trevas espessas cobriram o Egito por 3 dias. Versículo 22. Ninguém via nem saía do lugar, mas os israelitas tinham luz onde habitavam. Versículo 23. O Faraó chamou Moisés: Vão adorar o Senhor. Levem até os rebanhos, mas deixem os animais aqui. Versículo 24. Moisés respondeu: Precisamos dos animais para sacrifícios ao Senhor. Versículo 25. Nenhuma pata ficará para trás. Versículo 26. O Senhor endureceu o coração do Faraó, e ele os expulsou. Versículo 27. Disse o Faraó a Moisés: Saia da minha presença. Nunca mais apareça. No dia em que o vir, você morrerá. Versículo 28. Moisés respondeu: Como você disse, nunca mais verei seu rosto. Êxodo 11, 1, 10. Versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: Trarei mais uma praga sobre o Faraó. Depois, ele os expulsará. Versículo 2. Diga ao povo que peça aos egípcios objetos de prata e ouro. Versículo 3. O Senhor fez com que os egípcios vissem os israelitas com favor, e Moisés era muito respeitado no Egito. Versículo 4. Moisés anunciou: Assim diz o Senhor: Por volta da meia-noite, passarei pelo Egito. Versículo 5. Todo primogênito morrerá, desde o filho do Faraó até o do servo, e até as primeiras crias dos animais. Versículo 6. Haverá grande clamor em todo o Egito, como nunca houve antes. Versículo 7. Mas entre os israelitas, nem um cão latirá. Assim saberão que o Senhor faz distinção entre egípcios e israelitas. Versículo 8. Então seus conselheiros virão me suplicar:
Saiam, vocês e todo o povo. Versículo 9. O Senhor disse a Moisés: o faraó não os ouvirá, para que meus prodígios se multipliquem no Egito. Versículo 10. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios, mas o Senhor endureceu o coração do faraó. Êxodo 12, 13. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Versículo 2. Este mês será o primeiro mês do ano para vocês. Versículo 3. No 10º dia deste mês, cada família tomará um cordeiro. Versículo 4. Se a família for pequena, divida o animal com o vizinho. Versículo 5. O animal será macho, sem defeito, de 1 ano. Versículo 6. Guardem-no até o 14º dia, quando toda a comunidade o sacrificará ao pôr do sol. Versículo 7. Coloquem o sangue do cordeiro nas laterais e nas vigas superiores das portas. Versículo 8. Assarão a carne e a comerão com pães sem fermento e ervas amargas. Versículo 9. Não cozinhem a carne em água, a comam assada no fogo. Versículo 10. Não deixem sobrar nada até amanhã. O que restar, queimem. Versículo 11. Comam com sandálias nos pés e cajado na mão. É a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Naquela noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, mas pouparei as casas marcadas com o sangue. Versículo 13. O sangue será um sinal para vocês. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Mateus 22.1-28. Versículo 1. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Versículo 2. Ele combinou pagar 1 denário pelo dia e os enviou à vinha. Versículo 3. Por volta das 9 da manhã, ele saiu e viu outros desocupados na praça. Versículo 4. Disse-lhes: vão também vocês para a vinha, e lhes pagarei o que for justo. Versículo 5. Eles foram. Ao meio-dia e às 3 da tarde, ele fez o mesmo. Versículo 6. Por volta das 5 da tarde, encontrou outros e perguntou: por que estão desocupados o dia todo? Versículo 7. Responderam: ninguém nos contratou. Ele disse: vão também vocês para a vinha. Versículo 8. Ao cair da tarde, o dono ordenou: chame os trabalhadores e pague a cada um, começando pelos últimos até os primeiros. Versículo 9. Os que foram contratados às 5 receberam 1 denário. Versículo 10. Quando chegou a vez dos primeiros, esperavam receber mais, mas também receberam 1 denário. Versículo 11. Eles reclamaram: esses trabalharam apenas 1 hora, e você os igualou a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Versículo 12. O proprietário respondeu: amigo, não estou sendo injusto. Você não concordou em trabalhar por 1 denário. Versículo 13. Leve o que é seu e vá. Quero dar ao último contratado o mesmo que dei a você. Versículo 14. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro. Ou você está com inveja porque sou generoso? Versículo 15. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Versículo 16. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos à parte e disse. Versículo 17. Estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte. Versículo 18. E o entregarão aos gentios para zombarem, açoitarem e crucificarem. No 3º dia, ele ressuscitará. Versículo 19. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e prostrou-se para fazer um pedido. Versículo 20. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: permita que estes meus 2 filhos se sentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Versículo 21. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem beber o cálice que eu vou beber. Eles disseram: podemos. Versículo 22. Jesus lhes disse: de fato, vocês beberão do meu cálice, mas sentar à minha direita ou esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Versículo 23. Os outros 10 discípulos ficaram indignados. Versículo 24. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Versículo 25. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, seja servo. Versículo 26. Quem quiser ser o primeiro, seja escravo. Versículo 27. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Salmos 25, 1, 15. Versículo 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma.
Versículo 2. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja envergonhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Versículo 3. Ninguém que espera em ti será envergonhado. Serão envergonhados os que são infiéis sem motivo. Versículo 4. Mostra-me os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Versículo 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti espero todo o dia. Versículo 6. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e do teu amor leal, que sempre existiram. Versículo 7. Não te lembres dos pecados da minha juventude nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, Senhor. Versículo 8. Bom e justo é o Senhor. Por isso, mostra o caminho aos pecadores. Versículo 9. Conduz os humildes na justiça e ensina-lhes o seu caminho. Versículo 10. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Versículo 11. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Versículo 12. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Versículo 13. Viverá em prosperidade, e seus descendentes herdarão a terra. Versículo 14. O Senhor confia seus segredos aos que o temem, revela-lhes a sua aliança. Versículo 15. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da rede. Provérbios 6:11. Versículo 6. Observe a formiga, preguiçoso. Veja os seus caminhos e seja sábio. Versículo 7. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. Versículo 8. Mas armazena suas provisões no verão e recolhe seu alimento na colheita. Versículo 9. Até quando você ficará deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Versículo 10. Um pouco mais de sono, um pouco mais de cochilo, mais um pouco cruzar os braços para descansar. Versículo 11. Assim a pobreza virá sobre você como um ladrão, e a necessidade como um homem armado. Que estes ensinamentos tragam clareza e propósito ao seu dia. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum estudo. Amanhã continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.